Olá, amigos. Meu nome é Alexandre Rivero, eu sou psicólogo e nós vamos conversar um pouco sobre esse acontecimento que nos deixou todos impactados profundamente ontem, dia 13/3/2019, nessa escola de Suzano, uma escola respeitada pela comunidade, uma escola estadual que tem uma tradição na cidade e que, de repente, dois jovens, ex-alunos, um de 17 anos e o outro de 25 anos, adentram a escola e cometem uma série de crimes com alunos, coordenadora, auxiliar de ensino, enfim. E os desdobramentos foram terríveis e vocês estão acompanhando pela mídia os detalhes desses desdobramentos. Uma infelicidade muito grande a toda a comunidade, aos pais das vítimas, aos pais destes garotos que cometeram crime e, consequentemente, abala a segurança dos outros jovens, das outras crianças, um trauma de proporção para a equipe escolar, para os alunos, educandos desta comunidade. E todos nós, porque acompanhando pela mídia, nós nos sentimos também participando de alguma forma dessa tragédia. A pergunta que surge é o que teria acontecido? O que causou, não é, este desequilíbrio, essa alteração comportamental que põe em risco a vida dos jovens? Claro que esta resposta, ela, nesse instante, ainda é muito prematura para a gente ter. Nós estamos ainda no calor do acontecimento, nós não temos um perfil psicológico traçado desses meninos que atiraram e depois vieram a assassinar o outro e o outro se suicidou, o mais jovem acaba se suicidando. Nós não temos ainda esse perfil, mas nós podemos refletir alguns pontos já importantes sobre esse acontecimento. O primeiro ponto é um relato de que um dos garotos sofria de bullying. Ele tinha um problema de acne e ele acabava passando por situações desagradáveis no grupo social, na escola. A questão do bullying, a questão desse tipo de gozação, esse tipo de assédio moral que é feito com as pessoas, e principalmente nessa idade, na adolescência, tem que ser muito levado a sério e levado em consideração. O jovem, ele está num momento de afirmação pessoal, de construção da sua identidade. E os pares, quer dizer, aquelas pessoas que ele convive no dia a dia, as meninas, os meninos, os parceiros dele, têm uma importância muito grande. Quando ele sofre algum tipo de desmerecimento, desvalorização, isso tem uma repercussão profunda. É como se eu não tivesse condições de me estabelecer como adulto, como pessoa no mundo. E isso tem consequências muito preocupantes, né?
aquele microcosmo que ele vive lá na escola, aquilo para ele é o mundo dele. Claro que a gente, quando fica adulto, quando você atinge uma maturidade na vida, você consegue pensar que se num grupo social não está dando certo, você tem condições, muitas vezes, de procurar um novo grupo. E mesmo assim nos abala uma situação quando nós nos sentimos desmerecidos, desvalorizados num grupo. Agora, o que dirá um garoto na adolescência passar por esse tipo de impacto social? Isto tem consequências profundas. E quando a escola, quando os educadores, até por força muitas vezes da jornada de trabalho ou por falta de mecanismos, né, de detectar esse tipo de sintonia fina, de detectar esse tipo de bullying, não é considerado, são vistos pelo adolescente como sendo coautores, cúmplices desse ato que está gerando tanto sofrimento para o adolescente. E isso produz emoções muito intensas, de raiva, de irritabilidade, fantasias de vingança, que vão se acotovelando na mente do jovem. Claro é que se o jovem tem saúde mental, tem uma estrutura de vida positiva, tem em casa, no lar, na família, ele encontra um apoio paterno, materno, fraternal entre os irmãos, entre os familiares, é óbvio que ele tem muito mais condição de superar essa experiência traumática. Entretanto, se por uma eventualidade o tecido familiar já está danificado, está com problemas, com conflitivas, agora, com esta situação de bullying, no grupo de convivência dele, nos pares dele, toma uma importância, uma relevância muito maior e as consequências são maiores. Devemos considerar que esse jovem também possa ter algum transtorno psicológico, não é? Um processo depressivo, um transtorno de personalidade, um transtorno de conduta, não é? E aí então a vulnerabilidade é maior. A repercussão daquele bullying torna-se indiscutivelmente muito mais intensa e extensa em termos de atingir diversas regiões da personalidade dele. Portanto, o que é importante, que lição nós temos que aprender com estas situações? As escolas precisam urgentemente desenvolver mecanismos de detecção das alterações emocionais das pessoas, da saúde mental dos seus alunos, do seu corpo docente, do seu corpo de colaboradores, mas principalmente dos educandos que estão numa faixa adolescente, né? Poder detectar, não subestimar, não desmerecer quando este estudante se vê, de alguma forma, passando por bullying, por assédio moral. Então, detectar, poder ter um trabalho de assistência psicológica, de suporte psicológico
para este jovem. Isto é fundamental nas escolas. Este é o primeiro passo que nós precisamos tomar. Claro que uma segurança externa, objetiva, é importante, mas não vamos ser ingênuos de que nós vamos conseguir controlar apenas por uma segurança externa. A segurança externa faz parte, mas ela até é muito mais indicada em outras situações. Escolas que estão sendo roubadas, às vezes no cotidiano, passando por situações de violência, no sentido de roubo, sequestros, aí sim. Mas nesse aspecto, nesta questão que nós estamos trabalhando, eu acho que a segurança externa é apenas um complemento. O essencial é nós estarmos verificando a saúde mental dos nossos adolescentes e tratar o bullying de uma forma séria, sem subestimar, sem acreditar, banalizá-lo como algo normal, etc. Não podemos normalizar esses ataques a uma identidade que está em construção e que ainda está muito vulnerável. Esta é a mensagem, a reflexão que eu queria passar no dia de hoje. E gostaria muito que você opinasse, que você escrevesse abaixo a sua opinião. Um grande abraço e voltaremos em breve.